E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, minha digníssima esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa questão, o Putin consegue agora atuar, ou consegue, né, em 2014 já, porque estabilizou a Rússia economicamente. Falando, né, nos anos 90 havia um desespero na elite política russa com o avanço das outras potências, e tem um momento muito interessante, eu acho que foi em 2012, num debate entre os candidatos a presidente nos Estados Unidos, entre Obama e o Mitt Romney na época. E algum jornalista pergunta ao Mitt Romney quem é a principal ameaça que os Estados Unidos enfrentam hoje. E o Mitt Romney diz a Rússia. E naquele momento virou uma piada, porque as pessoas dizem, mas a Rússia já era, a Rússia é uma potência regional. Obama depois chamou a Rússia de potência regional, né, que é uma ofensa para um país que quer ser um polo de poder, porque a transição que aconteceu na Alemanha, né, a Alemanha tinha ambições globais, né, de ocupar toda a Europa, primeiro na Alemanha imperial, depois na Alemanha nazista, mas depois sofreu a derrota, a ocupação, e mudou sua narrativa de quem é a Alemanha. Virou de um país ultramilitarizado, que estava em expansão, que tinha teorias raciais, que para supostamente justificar, né, sua superioridade, etc., para virar um país pacifista, que não tem exército. Essas transições são muito difíceis. A Alemanha também não tinha outra opção, obviamente. Era um país ocupado, mas foi uma transição bem sucedida. A Rússia não. Né? Ou seja, não houve assim... Havia até algumas expectativas de que a Rússia poderia ser integrada no Ocidente. Ela chegou a fazer parte do G7, que mudou de nome para o G8. Mas a Rússia sempre teve a percepção de que seria aceito no clube como membro de segunda classe. Então, todas as coisas que o René está falando aqui demonstram que a Rússia nunca abriu mão dessa grande história, né, de glória, de grande potência. E o Putin, apesar de não ter melhorado muito a qualidade de vida, diria, né, do cidadão médio, acumulou uma reserva, reservas significativas. Hoje eu acho que é mais de 600 bilhões de dólares. O dobro do Brasil. Que tornam o país muito menos vulneráveis a possíveis sanções. Então hoje o Putin pode fazer o que está fazendo, porque mesmo se houver uma resposta econômica dura, a Rússia vai conseguir absorver esses choques sem colapsar. E por isso o Putin não conseguiu fazer isso antes, o que ele está fazendo agora, né? Porque sabe que, no pior dos casos, a gente vai estar bem, a gente tem a China, né? A gente ouviu disso agora. E isso cria essa possibilidade de construir essa narrativa que eu acho que muitos russos até apoiam. É difícil saber, né, a opinião pública na Rússia, porque as pessoas, de repente, não se expressam livremente. Exatamente. Não tipo a opinião pública na Coreia do Norte, né? Todo mundo adora o governo. Eu acho que na Rússia não chega nesse ponto. Inclusive, 2 dias atrás, um ex-general soviético, né, da época muito respeitado, escreveu uma carta aberta contra o Putin, dizendo que não é para invadir a Ucrânia, etc. Ou seja, ainda existe isso também. Mas essa narrativa ajuda as pessoas a apoiar o governo. Prestar atenção se esse general não vai ser envenenado. Vamos ver, né? Eu ia dizer que a gente esteve na Rússia na Copa do Mundo, né? E aí eu lembro que o pessoal, a gente já estava na internet e tudo mais, a gente foi assistir alguns jogos e veio embora. Isso é bem interessante. E aí, é muito louco porque o país parece que tá em 1990. Pararam, assim. E ninguém... Depende do local. Não, até Não, Moscou era bem moderna. Não, é moderna, mas ao mesmo tempo... A gente foi em Volgogrado. Sim. Era uma cidade mais atrasada. Mas eu achei que você ia falar do ponto de vista cultural. Eu ia falar que não tinha o Google, né? A gente se comunicou pelo Google Translator, porque ninguém fala inglês lá direito. Eles têm o Google russo deles, né? E eles não têm Google. E o Google Maps não funciona. Ninguém sabe como... A gente não anda de Google Maps. Vocês não baixaram o VPN, Aí então. tinha que baixar esse negócio aí. Então não é bem livre, assim, né? Mas eu queria falar, do ponto de vista cultural, é o seguinte. Falamos desse vínculo entre Ucrânia e Rússia em Volgogrado.
que era a antiga Stalingrado, onde teve a maior batalha da A Segunda batalha- Guerra Mundial, 2 milhões de mortos durante a batalha e a população de Volgograd hoje é de 1 milhão de pessoas. Então, para cada pessoa que havia na rua, tinha 2 ali que haviam morrido na batalha. E quando foram construir o estádio para fazer os Jogos da Copa, Só acharam um monte de corpos, um monte de bomba antiga desativada, atrasou a construção por conta disso. Mas lá você tem um monumento muito grande, que é o Mamayev Kurgan, que é uma mulher com um seio desnudo, assim, um símbolo de luta. E a tradução de Mamayev Kurgan é tumba ou túmulo de Mamai. Mamai era um guerreiro ucraniano. Então eu falei, caramba, verdade. tem um monumento aqui a um guerreiro ucraniano por conta dessa herança em comum. E o interessante era ver, durante a Copa, por exemplo, teve o jogo da Alemanha com a Coreia do Sul. Foi a Copa de 2018. E a Alemanha perdeu, né? E os russos comemorando como se fosse a vitória da Rússia. Era muito Porque louco odiavam na os rua. alemães. Aham. Aí os poloneses estavam lá também, a Rússia perdeu. O polonês comemorando pra caramba. Porque há muito essa herança, né? Conflito, não sei o quê. E embora boa parte das pessoas que viveram essa época do conflito já tenham morrido, isso fica em termos históricos na Eles cabeça herdam. deles. Isso é o que eu queria perguntar, antes da gente falar do Putin, porque é muito importante falar dele, mas voltando à questão da Ucrânia. Poxa, teve o Holodomor, os caras morreram de fome lá, né, por conta da questão do domínio da União Soviética. Você teve o acidente nuclear, a tragédia de Chernobyl. Até hoje aquela região não pode ser habitada. E mesmo assim, você...